Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane Silva, eu ajudo os pais a transformar a relação entre pais e filhos. E nós estamos aqui nessa série de vídeos falando sobre alguns tipos de temperamentos para que a gente possa compreender o porquê de certa resistência quando se trata em obedecer, né? Por que a gente encontra essa resistência? E muitas das vezes a gente não leva em conta que essa resistência em obedecer tem a ver com algum traço de temperamento que essa criança tem. E como a gente desconhece essa informação, a gente acaba tendo aí um embate, em alguns casos um embate que nos deixa muito desgastado, muito cansado realmente, que às vezes a gente até explode de uma maneira que em vez de melhorar, vai piorar, né? Pode piorar a situação, porque daí o nosso emocional já foi embora faz tempo e aí fica realmente complicado a gente conseguir aplicar uma disciplina que seja assertiva, que seja efetiva, que realmente venha aí nos trazer o resultado que a gente tanto quer, né? E assim como muitas crianças, né, principalmente aquela que nós falamos, que é a que tem o temperamento dominante, que foi do primeiro vídeo, se você não assistiu, assista. Essa criança, né, que tem esse temperamento dominante, ela quer as coisas tudo para ontem, né, porque além de dominante, ela é impaciente, então ela quer tudo para ontem, né, e rápido. E nós, mães, muitas das vezes, também agimos da mesma forma. Queremos para ontem e queremos rápido. Pois é, por essa você não esperava, né? Mas pensa um pouquinho, analise-se. Eu sou mãe, gente, tenho 2 filhas, né? Isso já aconteceu comigo e às vezes ainda acontece, mas hoje eu já me policio, porque às vezes a gente quer tanto, mas aí vem a vontade e a gente tem que aprender a controlar isso para que a gente possa então voltar ali no caminho reto, né? E poder fazer então aquilo que realmente vai trazer paz para você, mamãe, e para o seu filho também, fazendo com que essa relação seja saudável, seja uma relação muito, mas muito feliz, mesmo em tempos de guerra, mesmo com tantos desafios a serem vencidos. Isso é possível. Então hoje nós vamos estar falando aqui sobre aquela criança que tem o temperamento, né, que ela é uma criança tímida. Então a timidez não quer dizer que a gente não tem como falar e é por causa disso, é por causa daquilo, né? Porque esse temperamento ele pode ser algo temporário, pode ser que seja de uma influência, dependendo de como é o convívio dessa criança dentro da sua casa ou aonde ela passa a maior parte do seu tempo. Então, as experiências que ela tem nesses lugares pode contribuir para que ela desenvolva esse temperamento, né, mais tímido. Pode ser também somente algo específico, né, diante de algo. Pode ser que essa timidez ela apareça somente diante de alguns fatores específicos mesmo, né? Às vezes, para uma determinada coisa, a timidez não se apresenta. Para outros fatores, de repente, essa timidez se apresenta. Então, pode ser algo específico, temporário, também pode ser algo relacionado à faixa etária, né? Crianças de 1 a 3 anos, mais ou menos, elas têm aí algumas, né, um apego mais à mãe, então ela gosta mais de se relacionar, de estar próxima da mãe. Então são alguns fatores que a gente sempre deve levar em consideração e não simplesmente rotular e principalmente não deixar que outras pessoas de fora fiquem rotulando seu filho como ele é tímido, ela é tímida, né? Então, nem você, mãe, deve rotular e não deixe também que ninguém rotule. Por quê? Porque
Porque se essa criança, a partir do momento que ela entende, que ela escuta os outros falar, ela é tímida, ou ela escuta isso de você, mãe, então ela vai entender que ela é tímida, então ela vai desenvolver cada vez mais esse temperamento, né, esse comportamento de timidez. Ela vai aceitar isso, ela vai se identificar dessa forma, como tímida. E uma vez que ela se identifique assim, ela não vai ter um impulso de se desenvolver para vencer essa timidez, porque ela vai entender como sendo algo natural. E não tem nada também de errado assim, não vamos dizer, timidez é uma doença, né? Ou é algo ruim. Não, nós falamos aqui sobre encontrar um equilíbrio, em flexibilizar isso. Esse temperamento, tanto quanto os outros, a gente tem que ter sempre ali um ponto de atenção para que não seja nem muito e nem pouco, né? A gente tem que realmente encontrar um equilíbrio de forma que não venha atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Então, pensando nesse processo dela continuar se desenvolvendo, ainda que ela apresente um temperamento dominante, como nós falamos, ou um temperamento analítico, ou um temperamento extrovertido, ou hiperpaciente, né? Como são alguns temperamentos que nós já falamos aqui, ainda que ela apresente, não importa qual é o temperamento, seja qual for, a gente sempre deve aceitar essa criança como ela é, mas ajudá-la a se desenvolver, para que ela não fique paralisada, para que não pare o desenvolvimento dela por conta desse temperamento. Então, vamos dizer que é algo ruim, né? Nenhum é ruim. É claro que um dá um pouquinho mais, né? O dominante, ele cansa um pouco mais, a mãe dá um pouco mais de trabalho, né? Para educar, enfim. Mas só é diferente. Só é diferente também, como os demais, precisa ser aí flexibilizado. A mãe dessa criança dominante, ela tem que estar ali, ela tem que ser forte igual ele para poder ficar no mesmo nível e juntos encontrar um equilíbrio, né? Imagine uma criança dominante com uma mãe hiperpaciente, né? Então, nenhum desses temperamentos a gente deve olhar como ruim, rotular como ruim, mas sim entender que precisam apenas de alguns ajustes aí e principalmente entender que essas crianças, eles precisam que nós os ajudemos a encontrar essa flexibilização, tá? Encontrar esse ponto de equilíbrio para que o desenvolvimento dela caminhe, né? Não seja prejudicado por conta disso. Então, o ponto assim de ação para essa criança é interagir, né? A gente tem que buscar atividades de interações, seja com outras crianças, seja em grupos, e lembrando que, acho que isso é importante, essa interação, você não deve buscar ela apenas externamente, mas é importante que você a busque também dentro de casa, tá? É muito importante isso. Eu sempre gosto de trazer esse desenvolvimento iniciando sempre tanto do lado de dentro, né? Como a pessoa, mas também dentro do lar. Toda atividade, ela também deve ser estimulada dentro de casa, que é o ambiente dela, o ambiente familiar dela, é o convívio familiar dela e é onde está a segurança dessa criança, o apoio que ela tem, que ela recebe, tá? Então, interaja, não rotule, interaja, tá? Diga coisas boas para seu filho, para que ele, então, sinta-se bem, né? E veja que ele pode ter, seja qual for o temperamento, mas que
que ele pode sempre crescer, que ele pode sempre fazer algo que o estimule, que ele goste, mesmo encontrando certas dificuldades. Mostre a essa criança que a dificuldade é natural para todos, é natural para quem é criança, é natural para quem é adulto. Nós também temos as nossas dificuldades e a gente não deve esconder isso dos nossos filhos. Nós devemos, até uma outra atividade interessante para fazer com essa criança, é você contar história, sabe? Você, de repente, lembrar alguma situação que você passou e você colocar também para essa criança, né? Para o seu filho, que você também, eu já fui assim, eu tinha vergonha de fazer tal coisa, mas aí eu fiz isso e foi legal, sabe? Então, tem muitos palestrantes, por exemplo, que têm um temperamento tímido, né? Introvertido, mas não deixam de palestrar para muitas pessoas. Ou seja, o nosso objetivo é sempre não parar por conta disso, não parar o desenvolvimento, mas sim conseguir ferramentas para superá-lo, né? Tem medo? Vai com medo mesmo, né? Então a gente ensina a vencer. Nós fazemos isso e devemos ensinar os nossos filhos também a fazê-lo. Tá bem? Então, até o próximo vídeo.